Olá, pessoal, estamos de volta. Lembrando, o curso Aprove, promovendo essa revisão, para que vocês policiais possam ter o máximo de informações para a prova do CFS e logo em seguida do CFC. E se você, policial, quer entrar em contato conosco, acesse o e-mail, entre em contato por telefone, nós estaremos à disposição no curso Aprove, professor Luciano e sua equipe, para lhe atender. Dando sequência, Agilberto, o que nós temos de direito administrativo disciplinar? Existem mais alguns aspectos que são bem importantes e podem suscitar um pouco de dúvida para aqueles menos preparados. No que diz respeito aos poderes da administração pública, dois poderes que nós enfatizamos muito durante as aulas é a questão da diferença entre o poder regulamentar e o poder normativo, que são muito parecidos. A diferença capital entre eles é que o poder regulamentar ele é exercido única e exclusivamente pelos chefes dos poderes executivos em todas as esferas de governo, seja em União, Estados e município. Mas é o chefe do poder executivo que detém esse poder. E já o poder normativo é o poder que todas as autoridades administrativas têm de regulamentar ou de detalhar alguns comportamentos. Então, só para recapitular, por exemplo, se existir uma questão que esteja colocada, posta mais ou menos da seguinte maneira. O comandante-geral, ele, utilizando-se do poder regulamentar, regulamenta a aquisição, o porte de armas de fogo dentro da corporação por meio desse poder, por meio do poder regulamentar. Então, essa alternativa é falsa, pessoal. O comandante-geral, ele, ao regulamentar, ao detalhar, melhor falando, esse tipo de comportamento, ele está utilizando o seu poder normativo, porque ele não é chefe de poder executivo. Então, fica essa dica que é muito importante aí para os nossos candidatos. Acho que falando, já aproveitando também essa questão básica e detalhe aí a questão da apresentação, de normas e assim por diante, a gente tem que lembrar que, por exemplo, dentro da instrução de correspondências oficiais, mostrada a questão de postos de graduações. Então, nós tivemos essa vinda, a partir de 2006, de um novo detalhamento desse tipo de situação. Então, lembrar que postos e graduações são sempre escritos lá, com a primeira letrinha, a primeira letra é maiúscula, as outras minúsculas, seguida de ponto. Isso não existia antes. Isso é um detalhe bastante importante, porque pode cair lá numa questão que você tenha critério de desempate, que você tenha que observar esse tipo de coisa. Uma outra situação para documentos é aquela questão de como ele é constituído, cabeçalho, texto e fecho. Dentro do cabeçalho, lembrar que não são todos os cabeçalhos que são de forma padrão, de forma uniformizada para os 20 e poucos documentos que nós temos na ICO. Então, cada documento tem um cabeçalho diferenciado. O texto tem que ser um texto claro, tem que ter um texto preciso, conciso e voltado para aquele objetivo de cada um dos documentos que são regulamentados pela ICO. E a questão do fecho. Lembrar que nós temos alguns documentos que são externos, por exemplo, o ofício, que tem aquela diferença do respeitosamente para o atenciosamente. Respeitosamente é utilizado apenas para autoridades que sejam superiores àqueles que estão assinando o ofício. E o atenciosamente é utilizado para quem é par e subordinado nessa situação. E lembrar também que nessas questões básicas, nós temos que observar que a parte e o ofício são documentos que são fundamentais. Isso pode ter certeza que vai ter algum tipo de pergunta nesse sentido, que a parte ele é de trâmite interno e que é aquela questão do pessoal e intransferível. Não tem como você fazer uma parte e uma outra pessoa assinar. Quem faz a parte é que está comunicando determinado fato. O que pode acontecer no ofício? Quando isso acontecer no ofício, tem que estar escrito lá em cima da assinatura da pessoa no impedimento. E essa questão no impedimento vai fazer com que essa pessoa só dê apenas o trâmite para aquele documento e não necessariamente dê a ordem para que aquilo seja executado. Então, são detalhes básicos que a gente tem que lembrar nos documentos internos da Polícia Militar. Uma coisa importante também é a questão da numeração dos documentos, né, Araújo? A questão da numeração é importante porque o primeiro item, ele nunca é colocado. Começa a se numerar a partir
do segundo item. Né? Exatamente. Qualquer documento que nós tenhamos dentro da Polícia Militar, todos eles vão respeitar esse tipo de normativa. São todos utilizados numeração, exceto o primeiro item. Mostrei em sala de aula a questão de requerimento, mostrou a questão de parte, a questão de ofício, a questão do despacho. Todos eles são numerados, com exceção do primeiro. Lembrando aquela palavrinha estranha que eu falei para vocês, são numerados em algarismos arábicos. Não existe documentação dentro da Polícia Militar que seja numerada em algarismo romano. Então, apenas algarismos arábicos seguidos de ponto. Caso nós tenhamos a divisão de itens, subitens e subdivisões, são utilizadas logo depois dessa questão, nós temos a possibilidade de letras, sempre letras em minúsculo, seguida de ponto. Ainda tem a necessidade de continuar essa numeração, aí você vai colocar número e fechar parênteses. Tem a possibilidade de continuar? Tem, com letras em minúsculo, fechar parênteses. Ainda há duas outras subdivisões, com números, abrir e fechar parênteses, e letras, abrir e fechar parênteses. É claro que é importante que a gente lembre desse tipo de situação, ela acaba não sendo tão utilizada, essa última parte, mas a primeira, que não se numera os itens a partir do primeiro, sempre a partir do segundo, sempre no mesmo alinhamento. Depois isso pode mudar para letras, sempre minúsculo e seguido de pontos. Isso é fundamental para que a gente possa lembrar alguns aspectos dentro dos nossos documentos oficiais. Ainda voltando na parte de armamento, a ligação íntima do policial com a arma é a cautela fornecida ao policial. É ela que une o policial à arma. E isso traz algumas responsabilidades que podem ser abordadas na prova, como, por exemplo, a parte da manutenção da arma, que é sua responsabilidade e tem o enquadramento dentro dos escalões de manutenção. Não vamos falar aqui em segundo, terceiro escalão, mas sim o que você precisa saber, que é o primeiro escalão, é sua responsabilidade fazer a manutenção do primeiro escalão. Dentro dessa atividade, é interessante que você observe as duas operações básicas, limpeza e lubrificação, e também os materiais utilizados para essa operação. Pode ser que caia alguma pergunta a respeito de que tipos de materiais são utilizados para você fazer, utilizados na manutenção do armamento. Escovas de cabelo, de latão, de feltro, flanelas, coisas que vocês estão habituados a trabalhar. E, professor Machado, desculpe me interromper, mas uma coisa interessante, muito interessante sobre materiais utilizados para a limpeza de armamento, e que pode causar até uma estranheza para os menos desavisados, para os mais desavisados, é que é possível, né, nós utilizarmos na manutenção de um armamento uma solução saponada. Água e sabão a gente pode usar, podemos usar para limpar armamento, né, professor? É verdade, esse aspecto é bastante interessante e causa estranheza, né? A solução saponada, água e sabão, água morna com sabão, para você agir principalmente em cima de resíduos de chumbo, né? Isso alivia o que nós chamamos a alma do cano, que está nos termos técnicos, é bom observar isso também, que seria a parte interna do cano. A retirada de sujidades como fuligem e tudo mais. Mas essa solução é uma solução mais para armeiros, né? Não acredito que ninguém venha a fazer esse tipo de manutenção. Basta atentar para o solvente, a utilização de solvente e de óleo fino, e você não errará alguma questão a esse respeito. Fazendo uma introdução na parte do tiro policial, os fundamentos do tiro, então aquela sequência de empunhadura, acionamento de gatilho, visada, dentro da visada as linhas de pontaria, linha de mira, linha de tiro, são definições que você deve rever para não ser surpreendido na prova. Ainda nesse aspecto de tiro policial, nós podemos fazer uma introdução para a sobrevivência policial. Alguns aspectos são fundamentais. Procedimentos pré-confronto armado, né? A visualização do teatro de operações, onde está a agressão, informar a sua localização, pedir reforço, abrigar-se, são procedimentos que podem ser cobrados na prova, são procedimentos do dia a dia. Nada muito estranho à nossa atividade diária normal, mas que, de repente, você preocupado com a prova em si, você acaba esquecendo
Não podemos esquecer disso, não. Aproveitando o tema de arma, professor Machado, nós temos lá na legislação especial a diferença entre posse e porte de arma. A posse é o registro, é o documento da arma. E a posse é o documento que a pessoa tem que possuir para portar essa arma, né? E com isso, nós temos as nomenclaturas das pessoas que podem ter esse porte, né, estabelecidas lá no artigo 6º da Lei do Desarmamento. O pessoal tem que dar uma olhada, acompanhar, porque eu tenho certeza que dentro daquelas autoridades lá é uma grande possibilidade de ser cobrado na prova lá a questão envolvendo o porte de arma. Ok, Clempes, dá para reforçar só o detalhe de posse e porte? Eu achei uma questão bem interessante, para deixar bem claro para o nosso policial a diferença. Na verdade, a posse é o registro da arma, é o documento que a arma vem estabelecendo. Numeração, todas as características dela. E o porte é o documento que a pessoa tem que ter, né, aquela autoridade que possui, pode ser um porte comum, uma pessoa física ou jurídica comum, que ela tem que ter para transitar com essa arma, né? Não esquecer de ver aquelas pessoas que possuem a possibilidade de usar a arma com o porte diferenciado, que inclusive a diferença entre a arma de uso restrito e a arma de uso autorizado. As armas de uso restrito são autorizadas pelo Comando do Exército. Uma coisa bem importante também, né, professor Clempes, no que diz respeito ao Estatuto do Desarmamento, são os tipos penais, os crimes previstos lá. Então, no crime de omissão de cautela, existe a negligência ou o comportamento de desconsiderar normas de segurança, permitindo que uma criança, um adolescente, ou até mesmo uma pessoa com deficiência mental se apodere da arma. Mas o dado bem importante que eu quero frisar não é esse, porque esse é fácil, né? A gente olhar que alguém se descuidou e deixou que um desavisado, um despreparado pegasse a arma. Agora, o problema que pode cair, talvez, é que tem um parágrafo no artigo que prevê esse crime, que é quando aquele proprietário, o dono, o responsável de uma agência, de uma empresa de segurança privada, que deixa de comunicar o extravio de uma arma de fogo que pertence à sua empresa no prazo de 24 horas. Então, ele vai ser enquadrado no delito de omissão de cautela. Então, é um dado importante, né? Muito importante. Os alunos viram isso também em sala de aula, sabe da responsabilidade que tem no momento da comunicação da perda, extravio ou roubo, e também no momento em que ela for recuperada para informar a Polícia Federal. Acho que fazendo um link também já nessa questão da arma, da perda e da própria questão da sobrevivência policial comentada pelo professor Machado, a gente não pode esquecer da parte das crises que nós estamos envolvidos. Essa parte de sobrevivência policial, de tomada do teatro de operações, também faz com que nós vejamos essa questão do gerenciamento da crise. Lembrar que os nossos policiais são aqueles primeiros interventores nessa crise, rever aquelas questões que você tem que fazer como primeiro interventor, verificar também a questão da equipe de negociação, como que funciona esse tipo de situação, verificar quem que vai ser o comandante do teatro de operações, como que funciona esse tipo de situação, verificar aquela pessoazinha que nós iniciamos a questão da negociação, que é chamado causador do evento crítico, são conceitos importantes que a gente tem que rever nessa questão de gerenciamento de crise. E é exatamente essa questão de buscar apoio. Como buscar apoio, que tipo de possibilidades nós temos ali. Quem vai chegar nesse apoio, como vai ser esse tipo de desdobramento, como vai ser essa passagem de comando nessa questão. Então, é fundamental que a gente também observe essa questão de crise, até para que a gente possa voltar, porque nós temos legislações específicas nessa questão de direitos humanos, nessa questão do gerenciamento de crise, do uso diferenciado e progressivo da força. Então, são conceitos que são atuais, são conceitos que podem estar na nossa prova, tanto de sargento quanto de cabo. Lembrando esse detalhe também, existem alguns aspectos, você falou de direitos humanos, sobre o crime de tortura, tem previsão constitucional, então há uma amarração que pode ser feita aí, né, Clempes? Na questão do direito constitucional, aquilo que se prevê na Constituição, com
alguma coisa que pode ser aplicável a nós, né, nessa questão dos crimes de tortura. Vamos dar mais um intervalinho e voltamos já.